Todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais essa aula do curso de Negócios de Impacto Socioambiental da PUC-Rio. É um curso de extensão, mas a gente diz também é um curso mais do que de educação continuada, né? A gente diz que é um curso de transformação, porque a gente está aqui para abrir mentes, para mudar paradigmas, e o que a gente vai falar hoje, né, o que a nossa ilustríssima convidada vai falar é muito sobre isso, é sobre essa transição, né, de uma visão egoísta, como ela falou agora há pouco para mim, para uma visão altruísta de negócios, de sociedade e da nossa visão, né, do mundo e qual é o nosso propósito, né, e a partir dele a gente deixar um legado. Nesse meio do caminho a gente tem uma grande jornada, né? E eu acho que é isso que interessa para todo mundo, porque muita gente sabe, né, ou tem ideia de qual é o propósito, tem muita vontade de fazer, tem ideia de onde quer, onde gostaria de chegar, mas como essa jornada, né, que a gente precisa se preparar, né? E a gente precisa preparar quem está à nossa volta também, né? Que a Fernanda estava falando mais cedo. Eu estou falando, gente, para fazer um esquenta enquanto todo mundo não entra, tá? Justamente que a gente precisa criar valor também para quem está à nossa volta, né? Não adianta a gente tá bem e estar sozinho, né? Então, negócios de impacto, empresa B, tudo isso que ela vai falar hoje é sobre isso. Acho que tem muito a ver com a gente, né? A questão do negócio de impacto social, ambiental, porque ela está lá no meio da Amazônia, está em contato com o mundo inteiro, mas também essa questão do que a gente pode fazer, como que a gente pode contribuir, né? Tá todo mundo aqui, pessoal? Podemos começar. A gente gosta de câmeras abertas, quem puder, quem tiver disponibilidade. Legal, obrigada, pessoal. Eu vou falar bem rapidinho sobre o nosso curso, tá? O pessoal do suporte do CCE vai colocar aqui também no chat algumas informações. Essa aula aberta faz parte do nosso curso, tá? Toda turma a gente tem uma aula aberta. No nosso site do curso a gente tem aulas anteriores, né, muito bacanas, super interessantes. A gente tenta priorizar negócios de impacto que saiam do eixo sul-sudeste, para a gente consolidar o ecossistema, para todo mundo entender um pouco o que é negócio de impacto, porque a própria Fernanda falou que já passou por isso. Ela estava fazendo negócio de impacto e não sabia exatamente, né, que ela estava impactando, e daí começou a fazer medição e mostrar, né, o quanto que isso é relevante. Então, isso é muito importante, porque a gente tem, Brasil afora, muita gente fazendo trabalhos incríveis, né, e a gente precisa mostrar, divulgar isso e fazer essa ponte, né, com os investidores, com as agências de fomento, né? A gente precisa dar essa visibilidade também. Então, a nossa próxima turma vai ser no segundo semestre, tá? As inscrições já estão abertas. Para quem não conhece, tem vários depoimentos no site do curso também, tá?
e eu vou apresentar rapidamente a empresa da Fernanda. O pessoal do suporte vai colocar o currículo dela aqui no chat, na divulgação já tinha. Eu vou passar rapidinho o que é a 100% Amazônia. Agora tenho certeza que vocês vão ficar assim, super encantados. Queria agradecer também ao Antônio, que fez essa ponte com a Fernanda, ex-aluno do nosso curso, enfim, tenho certeza que vai ser uma aula incrível, todo mundo vai ficar assim, querendo conhecer mais e mais. Vamos lá. Então, a 100% Amazônia, ela foi fundada em 2009, e a Fernanda vai contar um pouquinho de como que isso começou. Ela está lá em Belém do Pará, e a empresa faz justamente a ponte, né, entre as comunidades da floresta e o mercado mundial. Porque como que a pessoa lá do meio da Amazônia vai entrar em contato com uma indústria, né, que precisa da matéria-prima? Então, ela faz essa ponte, priorizando o comércio justo, priorizando a sustentabilidade e todo o conhecimento, né, que os povos locais têm. E eles exportam, né, a 100% Amazônia exporta para 60 países, tá? Exporta matéria-prima com foco na indústria de alimentos, de bebida e de cosméticos. São produtos que não incluem madeira, isso é super importante, porque é justamente para manter, né, a floresta em pé. São frutos e sementes que permitem a sustentabilidade da floresta e dos seus habitantes sem degradação ambiental e valorizando todas as tradições, as populações e os saberes locais. A 100% Amazônia é referência em negócios de impacto no Brasil, tá? Tem várias certificações internacionais e é uma empresa B, que é super importante. A gente tem um módulo, né, sobre esse tema, né, no nosso curso, e a gente tem professores conteudistas que são referência nesse tema no Brasil, e a Fernanda faz parte do conselho, né, do Sistema B, então ninguém mais apropriado para falar sobre isso do que ela. A empresa, ela antes terceirizava, né, a produção de óleos, manteigas, polpas, e viu uma necessidade, né, de aprimorar tanto tecnologicamente, né, quanto, enfim, garantir uma produção contínua, né, para o mercado, criar uma cadeia, né, consolidada, e eles agora têm uma fábrica própria, uma indústria 4.0, né, com robôs no meio da Amazônia. Vocês vão ver que incrível que é. E toda essa estrutura ajuda a preservar mais de 18 mil hectares de floresta. Então, assim, realmente é uma coisa bastante relevante, e eu já falei demais agora com a Fernanda, que eu quero ouvir também. Super obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Eu estou falando boa noite porque eu estou num lugar onde já é mais de meia-noite. Eu já estou, antes de vocês, já estou no dia seguinte, tá? Então, estou aqui na Espanha. Esqueci de falar. Além dela ter concedido, né, essa aula, ela está fazendo assim, uma super concessão, porque ela está participando de uma feira, uma das maiores do mundo, de cosmético lá em Barcelona, já é meia-noite lá, né? Obrigada, Fernanda. Imagina. Bom, é isso mesmo, gente. Quando a gente fala sobre a Amazônia, né, a gente percebe a imediata atenção que a gente tem das pessoas. É incrível. Tem uma empresa chamada Amazon.com que percebeu isso nos anos 90, né? Como a palavra Amazônia era uma palavra que levantava muita curiosidade e trazia muito tráfego na internet. Obviamente, eles foram lá, registraram a palavra e hoje, quem quer saber sobre a Amazônia
cai no maior varejista de produtos de e-commerce do mundo, né? Então, a gente fala vamos falar assim, em bom humor, de que a Amazônia já foi surrupiada de várias maneiras, né? Então, como é que a gente muda isso? Claro, gente, é uma jornada, é importante, é uma jornada muito própria, né? Então, eu queria primeiro alinhar um pouco algumas coisas com vocês aqui. Eu queria saber, se vocês puderem levantar a mão, quem é que já esteve na Amazônia? Quem é que já foi lá comer açaí direto? Tem alguns aí, não muitos. Quantos tem? Uns 10, né? Não sei. A turma do fundão aí não levantou a mão, né? E estou vendo mais uns outros aqui na página 3, mas acho que não dá uns 10%, hein? 68%. Ah, não, aqui aumentou um pouquinho. Tem umas 12, 15 pessoas, talvez, por aí. Alguém já comeu açaí de verdade aí? Os cariocas só tomam água, né, do açaí. Ah, tá. Ok, legal. Muito bom, gente. É isso aí. O Brasil não conhece o Brasil, né? E eu me incluo nisso, né? Eu nasci em São Paulo, na casa de uma família de imigrantes, né? Como quase todo mundo aqui no Brasil, exceto aí os povos originários. E eu fui aprender o que é o Brasil fora do Brasil. Então, por isso que eu falo aí aos pais e mestres, todo mundo deveria passar uma temporada fora do Brasil para a gente sentir a falta do arroz e do feijão, sentir a falta desse calor maravilhoso que a gente tem, sentir a falta daquilo que é bom, porque a gente, quando está aqui, a gente só acha aquilo que é ruim, né? Então, a gente precisa separar e olhar de longe. E o mesmo vale para a Amazônia, né? A gente precisa sair do espaço que a gente tem, do espaço geográfico, olhar de fora. E é esse espaço, é essa distância geográfica que faz com que as pessoas de fora da Amazônia, principalmente de fora do Brasil, achem a Amazônia tão estimulante, eu diria, né? Tão excitante. O que ela tem? O que a Amazônia tem, né? Então, eu vou passar para vocês, muito rapidamente, um pouquinho da minha jornada. Vocês já estão vendo aí a minha apresentação? Sim? Beleza, ótimo. Então tá. Então, vou colocar aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, muito rapidamente. Acho que é muito legal. Eu sou uma pessoa assim que tem o TDAH, né? Então, um déficit de atenção. Então, eu imagino que todo mundo tenha. Então, eu procuro e eu acho importante a gente estar conversando, levanta a mão quem tiver interesse, falar, vamos fazer dessa nossa fala, na verdade, um diálogo, tá? Porque é importante. Eu acho que o momento que a gente tem hoje de educação é um momento onde eu já trilhei um caminho de mais de 15 anos, né? Na verdade, está fazendo quase 17 anos dentro da Amazônia, mas a minha jornada na Amazônia começou e a Amazônia foi me mudando ao longo desses 17 anos, né? E isso acontece com todo mundo, com todo empreendedor que busca um propósito e busca também deixar um legado, né? Então, a nossa frase principal e que a gente usa é justamente essa, da floresta para a floresta. Porque a gente entende que quando a gente cria um negócio baseado na floresta e baseado nos negócios e nas relações que a gente tem dentro e fora da floresta, a gente consegue trazer um outro olhar para ela, um olhar mais carinhoso e um olhar um pouco mais, digamos assim, mais atencioso, sim, com o que nós temos, né? Primeiro a gente começa a minha trajetória. Hoje estou CEO, né? Sou cofundadora da 100% Amazônia. A 100% Amazônia é uma empresa de impacto socioambiental. A minha formação é economia, né? Eu estudei na FEA, estudei também na Universidade de Viena. Houve um momento da minha vida, com os meus 22 anos, que eu achava o Brasil uma porcaria, que eu queria ir embora, e eu falava que eu não ia voltar nunca mais, doce ilusão. Fiquei 8 anos fora e foi o que eu precisei para voltar a amar o Brasil e entender o que é o Brasil, né? Eu também desenvolvo projetos internacionais, né? A minha especialização é em cadeias sustentáveis da Amazônia, mas também em inteligência comercial, né? Isso é bastante importante. A gente, tudo na vida da gente é comércio, né? O tempo todo a gente está ou se vendendo, quando a gente está trocando
a gente tem um trabalho, a gente está se vendendo, né? De certa maneira, vendendo o nosso serviço. E essas trocas que acontecem, que sejam monetárias ou não, elas acontecem dentro de uma perspectiva onde você pode escolher produtos bons de uma cadeia que seja positiva, ou você pode escolher produtos de uma cadeia negativa. Você só vai saber isso quando você vai atrás, né? Então, é por isso que o desenvolvimento de cadeias, e principalmente cadeias sustentáveis, elas são baseadas dentro de uma lógica de mercado, isso é muito importante, elas não saem disso, é uma lógica de mercado, só que é uma lógica de mercado inclusiva, onde você tem que ter balanços, né? Onde todo mundo ganha. Né? O capitalismo tradicional é maximizar o lucro, mas se você maximiza o lucro aqui, você muitas vezes minimiza o lucro aqui. E essas balanças, elas são responsáveis por falências enormes aí que a gente conhece, tem uma muito conhecida aí acontecendo, insolvências aí no mercado agora, né? Então, eu sou empreendedora também de impacto socioambiental e eu trabalho na cadeia do açaí desde 2004, né? Então, eu sou uma das pessoas mais antigas e que tem um conhecimento bastante grande sobre a cadeia do açaí. Como a Érica falou, né, 100% Amazônia foi fundada em 2009. O que é que nós fazemos, gente? A gente vai para a floresta, a gente olha as áreas, a gente identifica recursos que são frutas, que são ingredientes, frutas, folhas, cascas, sementes, e destas produções da floresta, a gente transforma essas produções em ingredientes, começando com polpas, purês, né, pó de açaí, pó de buriti, pó de camu-camu, extratos, óleos, né, que são utilizados na maior parte na indústria de alimentos, bebidas, suplementos, e também cosmética. Cosmética é bastante forte, é por isso que eu estou aqui justamente fazendo uma feira bastante conhecida que é em Cosmetics, onde tem os maiores players desse mercado de cosmética mundial, e trabalhando dentro dessa área, oferecendo ingredientes para essas indústrias, né? Nós trabalhamos com 28 espécies botânicas amazônicas, nós não trabalhamos com nenhum tipo de animal, e nós fazemos apenas um tipo de exportação de madeira, Érica, só te corrigindo, que é uma exportação da Conflona, que é a Flona do Tapajós. Quem conhece Santarém, já esteve em Alter do Chão, teve a oportunidade da Floresta Nacional. A Floresta Nacional é uma área de conservação que faz parte do ICMBio, né? E ela é protegida por lei. Você tem cooperativas que trabalham a parte de madeira sustentável lá de dentro. Então, é uma outra história, né? Então, a gente faz a exportação de massageadores linfáticos, né? Não é madeira, não é madeira tradicional que a gente fala que é o piso. Então, a gente faz a produção a gente faz a exportação dos materiais também das cooperativas que tenham, obviamente, uma origem e principalmente uma origem legal, tá? Então, é a única exportação que a gente faz de madeira. Todo o resto a gente faz de produtos que são sustentáveis ou que são renováveis, mais do que sustentáveis, são produtos que se renovam. A gente começou, gente, em 2009, quando a gente começa a 100% Amazônia, ela surge, na verdade, de uma resposta a um inconformismo que eu tive quando eu estava trabalhando aqui na Amazônia. Eu cheguei aqui em 2006, fui trabalhar numa cadeia produtiva, montamos uma cadeia para uma empresa americana que comprava açaí massivamente, e eu tive a oportunidade de viajar dentro desse projeto, dessa empresa, onde a gente fazia o que a gente chama de scouting de frutas, né? Que a gente ia buscando frutas diferentes, consegui mapear muito da Amazônia, e eu consegui ver coisas muito legais e coisas tradicionais que a gente chama do greenwashing, e que eu não concordava, né? As pessoas ainda... Existe uma curva de aprendizado para isso. Então, quando a gente abre a 100% Amazônia, é a nossa resposta àquilo que as pessoas costumavam e ainda costumam dizer, que é, por exemplo, olha, tome açaí, porque o açaí é da Amazônia, se você tomar açaí, então você está ajudando a manter a floresta em pé. Falei, gente, calma lá.
Não é bem assim. A gente tem que ir lá no começo, entender essa cadeia, como ela acontece. A gente tem que fazer auditorias da cadeia, que são auditorias baseadas muito em práticas socioambientais, em inclusão de gênero, em problemas de trabalho escravo, que a gente tem, que é o trabalho infantil e o trabalho análogo a escravo. Tudo isso é necessário de a gente fazer essas auditorias, né? Então, foi quando a gente percebeu, 10 anos depois, que a gente já trabalhava dentro desses projetos com uma perspectiva socioambiental e a gente acabou conhecendo o Sistema B. E que é o Sistema B? Ele é, na verdade, um movimento, gente, mais do que uma certificação, ele é um movimento de empresas que entende o poder dos negócios como ferramenta de transformação social ou de transformação socioambiental. Né? Então, eles nos dão, quando vocês entram lá, e existe um questionário que a gente chama de BIA, tá? Que é B Impact Assessment. Você entra na BIA, você pode baixar, qualquer pessoa pode baixar esse questionário, você registra lá, e vocês começam a ter acesso a perguntas que são importantes e que, dentro de uma perspectiva de negócios, precisam ser respondidas. Né? Então, são 5 áreas importantes, sendo 3 sociais, né? Que é o S do ESG, uma área que é de governança, porque lembrando que governança ela é a base de todas as métricas, de tudo que você pode fazer. Né? Então, governança entra a corrupção ou medidas anticorrupção, entra também toda a maneira como você se relaciona internamente dentro da empresa e as métricas que você estabelece quem cobre a governança. Né? Então, métricas de impacto ambiental, que é daí o E, são as métricas de impacto ambiental, as métricas de governança e as métricas sociais que entram. A maneira como você se relaciona com a comunidade, porque imagina só, a gente tem uma fábrica. Eu monto essa fábrica dentro de uma área de comunidade. Será que a comunidade vai gostar? Será que a comunidade vai entender o que eu estou fazendo lá? Então, é esse momento em que a gente chama a comunidade, ou a comunidade chama a gente e a gente entra para conversar. Né? Então, eu falo que uma métrica nossa é ser abraçada pela comunidade, como empresa. Eles entenderam que a gente está lá para colaborar com eles, para ajudar, inclusive, a fazer da vida deles uma vida melhor. Tá? Então, a nossa empresa ela já era uma empresa de impacto sem eu saber. Por quê? Porque eu queria resolver um problema que eu tinha visto e que eu não achava que era certo. Então, eu imagino, cada um de vocês aqui tem uma série de coisas que vocês não gostam, que vocês falam, puxa vida, olha isso daqui, olha a favela que tem no Rio de Janeiro, será que eu posso trabalhar ali dentro em alguma métrica? Será que eu posso levar para a turma lá escolas para eles aprenderem a ter a mexer em computador, a serem letrados digitais, como a gente fala? Então, muito do meu inconformismo, eu levei para cá, eu levei para dentro da empresa, né? Eu tenho aqui até uma fala, não sei se a gente vai conseguir colocar, sobre a questão do que é o Sistema B. Queria que vocês vissem. Para nós, CB é estar num lugar, encontrar o nosso lugar de fala, colaborar com outras pessoas que têm a mesma visão, o mesmo sonho que a gente e fazer esse sonho acontecer. No nosso caso, a gente vem da Amazônia, a gente traz um pouco da cultura ancestral, um pouco da brasilidade amazônica e a gente compartilha com as outras pessoas aquilo que a Amazônia tem de bom. Isso todo mundo ganha, né? A gente compartilha valor com aquelas pessoas que compram, que trazem para as marcas delas uma manteiga de cupuaçu, um óleo de açaí, e a gente compartilha isso com as comunidades que estão lá, que vivem o dia a dia da Amazônia, o dia a dia da floresta. A gente entende que esse capitalismo hoje ele está ultrapassado. A gente precisa se conectar, a gente está todo mundo no mesmo barco. Se um ganhar, o outro perde. Se um tira, o outro vai ganhar de quem? Então, o mais importante para a gente é mudar, de fato, a maneira como a gente entende os negócios e a maneira como a gente entende o planeta. A gente precisa estar junto, a gente precisa colaborar e a gente precisa conversar.
Então, existe uma questão de educação importante para isso. E a mudança vem com a educação, né? É isso, gente. A mudança vem, de fato, com a educação, né? E o que a gente está fazendo aqui, de conversar e de entender e trocar experiências, eu estou primeiro falando a minha, né? E a gente precisa ter um momento um pouco maior para ouvir vocês também, que eu acho que é super importante e super válida, né? Então, o que nós percebemos que foi a virada para a gente, onde nós começamos, foi justamente com o programa Ariamuru, que é o que a gente coloca aqui, que é o nosso programa de relacionamento com as comunidades. Então, quando a gente abre uma empresa comercial exportadora inicialmente para vender os produtos da SócioBio, né? A gente chama SócioBio, é a sociobiodiversidade. Isso é uma palavra meio nova que a gente usa dentro dos negócios de impacto na Amazônia, porque a gente entende biodiversidade, ela está conectada à biodiversidade amazônica, ela está conectada com as comunidades que vivem lá, elas são parte integrante. Por isso a gente fala produção da sociobiodiversidade amazônica, tá? Então, o projeto Ariamuru, o programa, ele surgiu, o nome Ariamuru é um nome muito bonito, né? É um nome que vem do Nhengatu. O Nhengatu é a língua geral dos povos amazônicos, é uma língua, é como se fosse um inglês, né? O português falava, não é tupi-guarani, que o tupi-guarani não é de fato uma língua, é um tronco linguístico. O Nhengatu é uma língua, existe dicionário que dá para você comprar, Nhengatu português, português Nhengatu, inclusive. E Ariamuru significa o poder da mãe, o poder da avó, porque a gente entende na Amazônia, e uma grande parte das pessoas, dos colaboradores, principalmente das mulheres, das meninas que trabalham ou trabalharam com a gente, foram criadas pelas avós. A mãe é uma figura que ela existe num segundo plano. E a avó é quem, de fato, traz a educação e traz todo esse... e leva, né? Passa toda essa educação tradicional da medicina amazônica, dos costumes amazônicos, é a avó que traz. E dentro do programa, a gente faz justamente isso, esse relacionamento ético com as comunidades tradicionais, né? Um relacionamento ético é um relacionamento aberto, é um relacionamento onde as duas partes ganham e o tempo todo elas estão conversando, nada é imposto, tudo é conversado. Existe um protocolo para isso, que é a da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma consulta livre, prévia e informada. Então, quando você vem para a Amazônia e você vem falar em povos, você fala com os povos tradicionais, os povos indígenas, você usa esses protocolos, até para que fique tudo muito claro, tá? Então, claro que quem está lá, a gente entende que quem deve ser protagonista da Amazônia são as próprias comunidades do manejo florestal. Então, a nossa contribuição para eles é trazer um pouco da perspectiva do lado de negócios, em como eles podem acessar mercados utilizando também a nossa estrutura, e eles podem viajar, inclusive, muitas vezes, o pessoal da cooperativa acaba viajando para a gente em feiras como essa, né? Então, nós entendemos produto, nós buscamos esses produtos, entender como o fornecedor vai trabalhar, e a gente constrói, finalmente, um plano de negócio comunitário, né? Então, gente, não é de um dia para o outro que você muda uma comunidade, né? E você também, a gente precisa entender o que a comunidade quer. Porque tem comunidades que querem, basicamente, uma vida melhor, e para elas o sonho de vida é ter uma boa escola, né? Para outros, não. Então, cada pessoa, né? Cada grupo tem desejos próprios, né? Então, isso é bastante importante. Então, ano passado, nós assinamos 50 contratos com as comunidades, desde comunidades indígenas, Gavião, a gente trabalhou em Rondônia, produção de cumaru, quanto uma comunidade maravilhosa, que eu falo que é um dos lugares mais bonitos que eu tive no mundo, que é a vista que você tem do Guaraná, da produção de Guaraná, que a gente tem nessa foto à esquerda, é uma família, pai, mãe e filha, e eles vivem num dos lugares mais lindos que eu já vi, que é na beira de um igapó, maravilhoso, né? Então, a gente começa
pensando em métricas. Aqui a gente está mostrando para vocês só a métrica social de impacto direto dentro do programa Ariamuru. Quando a gente fala em métricas, eu posso falar em 1000 métricas, né? Nós temos, na verdade, hoje 52 métricas dentro dos nossos processos. Mas essa daqui é uma métrica importante, que é quanto que a gente está hoje impactando essas famílias, né? Então, em 2021, nós tivemos 217 famílias impactadas dentro de 110 mil hectares, não 18, viu? Pouquinho mais, tá? 110 mil. E em 2022, a gente praticamente duplicou as famílias, não duplicamos os hectares, porque a gente trabalhou dentro de áreas mais densamente populadas, né? Mas impactamos aí 590 famílias, né? Para que a gente faça, de fato, a diferença e não seja mais um vendendo açaí, né, gente? Porque açaí, como vocês fazem, qualquer esquina do Rio de Janeiro tem, né? Mas de onde é que vem esse açaí? Qual foi o relacionamento feito? Quem comprou? Hoje tem açaí até na Bahia, né? Então, como é que é quando se come açaí? A gente só quer saber no sabor dele ou a gente quer saber de onde ele veio? Se tem trabalho infantil agregado, né? Porque tem, tá? Tem muito, né? Então, a gente entendeu a necessidade de a gente usar esse conhecimento ancestral e a gente aliar esse conhecimento, porque a cadeia do açaí, que é uma cultura alimentar, existem gravuras de mais de 200 anos, né? Com a gravura já do índio comendo açaí. Mas isso é ancestral. Tem valor? Claro. Mas por que não ligar com o futuro, né? E então a ideia que a gente trouxe de fazer uma indústria 4.0. Não sei se alguém sabe o que é uma indústria 4.0 aqui, mas é uma indústria hoje com é um novo modelo onde a gente tem o que a gente chama de IoT. É super mega tecnológico, tá, gente? A gente tem que são palavras em inglês, é mais complicado, né? Mas a gente tem robô dentro de linha. Se vocês prestarem bem atenção, é uma fábrica que está na floresta, ela está no meio da floresta, ela não está em área urbana. Ela tem 2 módulos, a gente tem um módulo com robôs, então a nossa linha de açaí, ela é feita por robô. Aí o pessoal pergunta, mas por que robô? A gente tem tanta mão de obra, né, sobrando, e aí você não pode colocar... Porque a gente não acha que o propósito ou que o potencial das pessoas que moram na Amazônia estejam em processos industriais, gente, de ficar tirando e pondo, fazendo isso. Você mora no lugar mais bonito do mundo, vai trabalhar num lugar que você fica fazendo isso o dia inteiro? Você acha que o jovem de hoje está afim de fazer isso? Não, né? Mas e se ele aprender a mexer num robô? Outra coisa, né? Então, o nosso foco dentro da indústria é um foco tecnológico de última geração. Então, a indústria 4.0 é uma indústria de alta eficiência, de alta tecnologia e que nos ajuda a manter 2 coisas muito, muito importantes para o mercado internacional, que é o mercado que a gente atua. A gente tem segurança alimentar, a gente tem processos controlados e a gente tem rastreabilidade, né? Coisas que tradicionalmente não existem na Amazônia. E são 3 coisas que praticamente impedem que a Amazônia decole da maneira como ela deveria decolar, considerando que é o lugar de maior biodiversidade no mundo, né? Olha quantas coisas que tem. Então, agregando esse conhecimento tradicional a uma tecnologia futuro, a gente consegue pegar as comunidades e pegar as pessoas que vivem na Amazônia e olhar, tornar o olhar para a própria Amazônia, para a própria floresta e falar, olha, vamos trabalhar dentro da Amazônia, vamos trabalhar buscando, fazendo o scouting dessas produções, principalmente do que a gente chama de cadeia de fornecimento, vamos crescer e trabalhar ali, e a indústria anda por si mesmo, né? Então, para a gente, isso é o que a gente chama de impacto positivo na escala. Certificações são super importantes, né? A gente trabalha hoje com produtos certificados orgânicos, então a gente tem certificação orgânica americana, certificação europeia, temos a brasileira aí que a gente acabou não colocando, nós temos uma certificação de inclusão, que é essa Women Owned, que você está ali, nossa empresa é hoje 100% de propriedade de mulheres, né? Só é 50 meu e 50 da minha sócia. Então, pelo fato de ser uma empresa
onde tem maioria de mulheres, nós temos 62% de mulheres, incluindo na fábrica. Então, muitas empresas hoje que necessitam estar cumprindo, né, já que elas assinam aí um compliance de seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, um deles é inclusão de gênero, e é onde a gente entra. Então, se você compra um açaí que vem de uma empresa gerida por mulheres, né, você como um distribuidor, você está fomentando esse tipo de objetivo. Se você vai e compra de alguém que é ilegal, que não emite nota, que não tem essa visibilidade, essa rastreabilidade, aí você está fazendo exatamente o contrário, né? Então, claro que dentro desse escopo a gente trabalha também com os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são muito legais, porque, na verdade, cada um deles daria até um negócio, né? Você trabalhar. E a gente entendeu ao longo do tempo que a gente cumpre com, olha quantos a gente tem 9, né? E o que eu gosto particularmente é o 17º, que é o Parcerias e Metas de Implementação, porque eu percebi que o problema tá muito além do alcance de uma empresa, né? E que seja uma grande ou uma pequena. Para a gente poder fazer a mudança, a gente tem que agir colaborativamente. Quando o capitalismo e quando a economia, principalmente o capitalismo, fala da concorrência, a gente, dentro do sistema B, a gente entende um novo capitalismo, um capitalismo onde você colabora, né? E para a gente isso é super importante. Essa jornada minha, gente, ela não é de um fim, ela está só começando, né? Então, hoje a nossa equipe, a gente já tem 35 pessoas trabalhando, uma parte no escritório, uma parte na fábrica. É uma equipe que está crescendo e, particularmente, o que a gente entende é que esse nosso caminho de impacto social, ele é um caminho onde a gente vai mudando. Eu posso falar para vocês, assim, sem a menor dúvida, que a Fernanda, que abriu a 100% Amazônia, né, que fundou a 100% Amazônia em 2009, é muito, muito diferente da Fernanda de hoje, né? Porque eu entendi o meu papel na Amazônia, eu entendi o meu propósito na Amazônia, e o que eu quero com a 100% Amazônia é deixar um legado, é mostrar que a gente pode fazer negócios da Amazônia de maneira inclusiva, que a gente traz as comunidades, que a gente traz também todos, absolutamente todas as pessoas envolvidas, inclusive aquelas que são os grandes latifundiários. Porque se a gente não mostrar para eles o caminho melhor, ou mostrar um caminho que seja até mais lucrativo para eles, né? Se a gente vê essa turma como inimiga, a gente não vai sair do lugar. Né? Olha o que nós temos de polarização. A gente tem que entender e se colocar no lugar do outro. E aí sim tentar entender o que passa na cabeça dele. A gente nasce e a gente cresce dentro de um sistema que já nos dá muitas caixinhas prontas. E a gente está num tempo onde essas caixinhas elas não cabem mais, a gente tem que sair da caixa, né? A gente tem que desconformar, sair desses conformes. E é nesses momentos, então, de empresas como a minha, como empresas B, onde a gente tem uma jornada muito particular do empreendedorismo social, é que a gente consegue, de fato, fazer a diferença. Então, eu sou só uma. Claro, eu tenho uma empresa que é grande dentro do sistema de impacto, principalmente da região amazônica, mas em termos absolutos, se você pegar 100% a Amazônia e botar do lado da Petrobras, é alguns zeros a menos, né? Qual é o meu impacto? O meu impacto é que eu chego para o CEO da Petrobras e eu pergunto, e aí, o que é que vocês estão fazendo? E eu já fiz isso, eu já tive a oportunidade de sentar em alguns lugares de trocas, né? De sentar junto com o CEO da Shell dentro de uma agenda que nós tivemos com o CEBEDES, não sei se vocês conhecem, que é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, né? E trocar, e eles entenderem o que nós podemos fazer na Amazônia e o que eles podem nos ajudar, e de alguma maneira a gente acaba ajudando a eles, né? Então, estar aqui conversando com vocês, ouvindo vocês falarem, né? A partir de agora eu quero ouvir vocês, né? É uma maneira onde a gente consegue não só gerar impacto, mas consegue aprender também,
né? Então, o nosso projeto é um projeto de vida, eu posso falar, né? Se tornou praticamente a minha missão de vida aqui na Amazônia, e nós temos outros projetos que andam paralelos, que o outro é a Casa Amazônia. A Casa Amazônia, ela surgiu, é uma casa que nós temos, que nós compramos para levar o escritório da 100%, só que a casa acabou se transformando num espaço de conexão, chama-se Casa Amazônia Brasil, né? E está no Instagram. E hoje ele é um espaço de conexões e de hospedagens, então as pessoas vêm e passam períodos com a gente tem 11 quartos ali, então a gente traz uma turma que fica no long stay, né? Então, jornalistas, gente da área, marketing, que acaba trabalhando ali, né, dentro desse ecossistema de impacto, e o pessoal da parte de cima da casa, que são outros 5 quartos, que são pessoas que ficam em espaços mais curtos. E ali a gente tem encontro com as ONGs, a gente faz residências artísticas indígenas. Então, a gente busca essa Amazônia urbana, a gente busca conectar essa Amazônia com a Amazônia da floresta. E as coisas vão nascendo assim, né? No empreendedorismo de impacto, a gente olha e a gente quer resolver problemas, né? Então, acho que é o mais importante. O que vocês têm de problemas, e a gente sabe dos inúmeros problemas que a gente tem aqui no Brasil, Rio de Janeiro, não tem uma cidade que não tenha problema aqui no Brasil, né? O que a gente pode fazer? E, Érica, só para terminar a minha fala, eu tinha falado do egoísmo altruísta, né? Eu falo do egoísmo altruísta, parece paradoxo, mas não é. É que se a gente trabalha só para a gente interrompe uma cadeia energética que é aquela que você recebe, né, de uma mão e você dá com a outra. Se eu quero as duas só para mim, não rola. Mas se eu recebo aqui, eu dou para cá, eu estou o tempo inteiro recebendo daqui e mandando para lá. A gente cria uma roda, a gente cria um círculo ou um ciclo virtuoso, né? Então, a minha mensagem final para vocês, pensem que o altruísmo é o melhor remédio para a gente, né? Porque o altruísmo nos alimenta, né? Então, por isso que eu falo, eu sou uma egoísta altruísta, porque é importante a gente ser assim, a gente se ver nesse mundo, né? Como seres humanos, somos seres sociais e somos seres que a gente está o tempo todo interagindo conosco e com a natureza, né? Então é isso, gente. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem fazer interromper o compartilhamento para eu poder vocês. Tacacá, é verdade, tacacá também é muito bom. Mas é isso. Se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer alguma pergunta? O professor William, sabe, ele fez uma pergunta aqui no chat. Quer dar o pontapé inicial, William? Ele perguntou sobre a indústria 4.0, né? E se estava conectada à iniciativa Amazônia 4.0, né? O William é recém-aposentado do BNDES, participou de muitos BNDES Garagem e é uma pessoa que já rodou o Brasil inteiro, conhece muito das iniciativas de impacto social, socioambiental aqui no Brasil. Sim. Espera um pouquinho. Pode repetir, Érica? Que falhou para mim. Eu acho que o suporte tirou meu som aqui. Então, vamos lá, vou ler de novo. Gostaria de saber se a 100% Amazônia possui parceria hoje com o Instituto Amazônia 4.0, que empreende na Amazônia os laboratórios criativos da Amazônia, inspirados na indústria 4.0. Pergunta do professor William Saab. Nós tentamos, né, uma base importante para a gente é a colaboração, né? Visto que nós estamos na Amazônia e nós conhecemos a realidade amazônica, né? Nós não conseguimos contato e nós não conseguimos um trabalho de troca de conhecimento ali, né? Então, não que nós não tenhamos tentado, a gente já tentou, a gente conhece a iniciativa
Mas a gente tem algumas características que eu acho que são importantes eu acho que é muito válida essa sua pergunta, e é algo que eu gostaria de levantar, porque os amazônidas sempre levantam. Existe hoje uma certa intelectualidade amazônica que não se encontra na Amazônia. E eu já ouvi muitas críticas locais com relação a isso. Imagina só, vocês estão no Rio de Janeiro, vocês são cariocas, e imagina que os paulistas falam assim, nossa, nós conhecemos a realidade do Rio, a gente sabe como resolver o problema do Rio, a gente vai lá e a gente vai dar um jeito no Rio. E ninguém vai gostar muito, né? Você vai falar, escuta, e aí? Vocês vivem aqui? É assim ou não é? Então, existe hoje uma crítica dentro da Amazônia muito grande a questões importantes de que as pessoas não são chamadas para colaborar e está todo mundo querendo resolver o problema da Amazônia, não morando na Amazônia, né? Então, nós não conhecemos muito o programa Amazônia 4.0, a gente não sabe exatamente, não é uma crítica a eles, é só uma constatação de que muito das soluções que são apresentadas para a Amazônia são feitas por pessoas que não vivem na Amazônia, né? Então, a turma daqui, quer dizer, daqui não, porque eu estou na Espanha, mas a turma de lá, da Ressex, tem o pessoal da Verde para Sempre aí, com certeza eles conhecem o que a gente está falando. Precisa envolver as comunidades e precisa envolver as pessoas da Amazônia, inclusive a Amazônia urbana, né? Então, isso é bastante importante. A nossa experiência dentro do que nós chamamos de Amazônia 4.0 é baseada nos 12 anos de trabalho que nós temos feito dentro hoje de um portfólio de 50 produtos com 28 espécies amazônicas. E detalhe, a gente já exporta para 68 países, né? Então, o nosso dia a dia de compra de comunidade, de compra de processos, inclusive de agricultura regenerativa e também de processos tradicionais, tá? Então, a resposta é simples, a gente não tem muito contato, tá? Mas é necessário abrir a conversa, com certeza. E a gente está disposto a isso. Maravilha. Daniel, que foi nosso ex-aluno, você já abriu o som para todo mundo? Quer fazer a pergunta, Daniel, para a gente interagir, ser, né, mais participativo? Faço sim. Super prazer te rever. Nunca deixo essa turma, de forma alguma. Sempre um prazer estar por aqui. Perder uma palestra dessa maravilhosa, até porque eu sou multiplicador bem, então eu sou fã, né? Não poderia não estar por aqui. É ótimo, é muito bom. Então, a minha pergunta é com relação aos indicadores financeiros principais em termos de faturamento e lucro, né? Como é que isso vem se comportando aí, esse desafio, né, que muitas pessoas falam de rentabilizar negócio que gera impacto, né? Como é que se comporta isso no decorrer dos anos? Quando a gente fala em negócios sociais, tá? Dentro de negócios sociais, você tem assim uma gama grande. Eu falo que é quase um arco-íris, né? Para quem conhece o negócio típico social do Yunus, é um negócio social que reinveste 100% hoje da sua rentabilidade de novo no projeto. Então, ele é quase uma ONG nesse sentido, porque não se tira dinheiro dali, ele está constantemente se retroalimentando, né? No nosso caso, a gente é algo um pouco mais híbrido, né? Nós somos 2 sócias e nós temos como meta chegar em um momento onde a gente também vai transformar a nossa parte em uma fundação, né? E essa fundação é muito baseado, não sei se alguém conhece uma das empresas B mais famosas, que é a Patagônia, né? Onde o próprio Yves Chouinard fala, olha, nós existimos aqui para salvar o mundo de nós mesmos, né? Então, e ele praticamente doou, isso foi há muito pouco tempo, ele doou a empresa inteira, hoje ele fez um trabalho onde a empresa hoje pertence a uma fundação e toda a lucratividade que ela tem, uma parte ela reinveste e outra parte vai para causas de justiça climática e para resolver o problema do clima, né? Então, no nosso caso, o que a gente percebe? A gente tem uma trajetória diferente, a gente não está nos Estados Unidos, né, onde você tem uma rapidez muito grande de acelerar negócios pelo próprio estrutura de capitalismo que existe por lá.
Aqui é diferente, né? Primeiro, a gente está na Amazônia. Segundo, hoje a gente é amazônida, mas a gente é duas mulheres de fora. Eu nasci em São Paulo, a Jo, minha sócia, nasceu em Santa Catarina. A gente começa a entrar numa área, majoritariamente, quando a gente começou, a gente fazia muito a parte de açaí, numa área particularmente masculina, e a gente começou praticamente com o capital social, que era o nosso carro, né? Então, o que eu posso te falar? Nós estabelecemos, eu usei muito da minha expertise de inteligência comercial, antes de lançar a empresa, falar, vamos resolver o problema de todo mundo. Não, gente, a gente senta, planeja, começa a ver de que maneira que a gente pode trabalhar. No começo, a gente cria uma estrutura onde a gente vai comprando cada vez mais das comunidades, porque tem coisas que as comunidades, quando você vende produto para a Alemanha, você tem que ter qualidade, você tem que ter um preço adequado, não necessariamente barato, mas você não pode um dia pedir 2, outro dia pedir 3, outro dia pedir 4, ou pedir 1. Você tem que ter uma consistência de preço e você tem que ter regularidade. Então, existiu também uma curva de aprendizado das comunidades, algumas conseguiram, outras começaram e a gente teve que parar porque não conseguiam chegar nisso, né? Então, houve um momento onde a gente vai aumentando o nosso impacto e o que eu posso te falar? Desde que a gente abriu a 100% Amazônia, a gente nunca teve prejuízo, né? Nós sempre fechamos no lucro. E nós, até então, temos reinvestido praticamente tudo dentro. E isso, claro, nos ajudou muito a crescer. Outra coisa, no Covid, nós trabalhamos, gente, com produtos alimentares que têm funcionalidade. A gente trabalha, por exemplo, com camu-camu orgânico, camu-camu tem vitamina C. No Covid, foi todo mundo enlouquecido buscar produtos saudáveis e produtos funcionais. Então, a nossa venda em 2020 e 2021, ela subiu 50%. A gente nunca vendeu tanto, né? Então, isso é muito interessante. Quando você fala em capitalismo, em dinheiro, pensem em dinheiro como energia. A energia, você tem um estoque de energia dentro do planeta, e essa energia, o tempo todo, ela está mudando. Às vezes, ela é energia eólica, ela se transforma em energia cinética, ela se transforma em energia nuclear, mas é esse estoque de energia. Dinheiro é a mesma coisa, né? Você tem, quando alguns perdem, outros ganham, ele sai de áreas de indústria para entrar em outras indústrias. A questão é a gente entender como é que funciona essa mudança. E a gente, claro, o ideal para a gente é achar para onde é que vai esse dinheiro, para onde é que vai essa energia dentro do que nós tivemos na pandemia, né? Enquanto, um exemplo só para finalizar, enquanto a indústria do turismo teve que se reinventar, a indústria de saúde teve recordes e recordes de vendas, né? Então, o dinheiro não muda, o estoque que a gente tem, ele não muda, né? Ele só sai de um e vai para o outro. A gente está num momento favorável para que esse estoque de energia, de dinheiro, ele vá para negócios socioambientais. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter, né, negócios de impacto, nós temos que ter métricas de impacto que façam sentido. Então, é onde entra a questão do greenwashing, né? Você só fala ou você faz? E o fazer é mostrar. Então, rastreabilidade é quando você abre a cadeia, que você mostra a transparência, que você traz o comunitário e você coloca ele praticamente o começo da cadeia com o final da cadeia, é que você mostra onde é que você está fazendo diferente, tá? Então, isso é bastante importante. Esse último ano, agora, foi a primeira vez que nós tivemos prejuízo. Mas isso é importante a gente falar, porque nós estamos num momento de transição muito grande. Nós, em 2018, demos entrada num projeto de criar a fábrica. É um projeto que foi subsidiado, né, com financiamento aí governamental, né, com os royalties da Vale, né? Então, é uma empresa de mineração que está hoje fomentando a gente, imagina, né? E aí nós entendemos
que esta mudança de sair de uma comercial exportadora que faz única e exclusivamente ações comerciais, né? Tem um olhar mais ou menos como uma distribuidora, para um outro olhar, que é um olhar de produção, onde você tem que estar muito mais atento aos tempos da floresta, porque você tem as colheitas, a colheita do açaí, a colheita do murumuru, a colheita do cupuaçu. Então, é uma dinâmica muito diferente. E, gente, uma fábrica em 2019, né, tinha um custo. Esse custo mais do que dobrou em 2022. Né? Então, dentro do nosso negócio, o que a gente hoje tem é uma fábrica que custou o dobro, então nós perdemos uma parte do capital de giro, que é importante, e eu gosto de paráfrases, eu acho que quando a gente usa paráfrase, as pessoas começam a entender um pouquinho mais, né? Quando a gente fala em dinheiro, dentro de um corpo, de um sistema que é a empresa, a gente está falando também de sangue, né? Então, se a gente tira muito sangue do nosso corpo, a gente fica molinho, fraquinho. A mesma coisa acontece com empresas. Se você tira muito do capital de giro, ela dá uma baqueada, assim. Então, é o momento em que você traz um investidor que entende o seu potencial, que olha para você e fala, olha, legal o que você faz. E o investidor que você vai trazer para um negócio de impacto socioambiental tem que ser um investidor que tenha esse olhar. Então, existem hoje fundos ESG, existem principalmente pessoas, né? E essa é uma outra jornada importante, que é a jornada de você entender o poder desse capital que chega para investir dentro da sua empresa, que é um capital que, às vezes, eles têm que ser pacientes para alguns lados e ele tem que entender de métricas de impacto também. Então, não é única e pura e unicamente alguém que vem de banco, porque os bancos não têm essa visão. Você tem que trazer o que a gente chama de blended finance, que é o quê? Blended finance. Você tem um fundo filantrópico com um fundo comercial. Então, você tem expectativas diferentes dentro, né, expectativas de métricas de impacto dentro de fundo filantrópica, como de métricas de lucro, métricas comerciais do fundo comercial. Né? Então, para quem tem interesse em começar um negócio de impacto e que seja uma startup que está buscando, sempre busquem fazer a jornada que começa sempre com o seu pai, com o seu tio, com o teu vizinho, que são pequenos investimentos. Depois vocês vão para investimentos de pessoas físicas, que são o que a gente chama de investidores anjo, e aí sim você começa a saber o que é governança, porque se você tem que gerir dinheiro de outras pessoas, a governança mais do que nunca é importante. Né? Então, para a gente isso tem sido, né, uma caminhada super importante e também de muito, muito, muito aprendizado. Nossa, só isso daí já é uma aula, né, gente? Sim. Eu vou fazer uma pergunta da Jumara, que foi assim, super objetiva, eu acho que a resposta é rápida. Tem a Paula, que está com a mãozinha levantada, e já vou passar, Paula. E a Melissa perguntou sobre essa questão da rastreabilidade, o monitoramento, né? Mas antes a pergunta da Jumara. Tem filiais em outros estados? Não, ainda não. A gente começou a fazer o exercício, né? 100% Amazônia, quando ela nasceu já com os olhos para o mundo, né? Porque na pesquisa que nós fizemos no Brasil, não mudou muito, mas já mudou. É que o brasileiro não se importa muito com a origem, né? Então, e eu nem estou falando necessariamente do consumidor final, estou falando dos distribuidores, né? Então, o distribuidor, ele não tem olhar para impacto, ele tem um olhar para o bolso. Então, se ele vai comprar, vou falar no açaí, porque o açaí é um exemplo legal, ele não vai querer saber se a gente fez auditoria
de SA 8000, não sei se alguém conhece, que são métricas sociais, né? Então, se a cadeia é boa, se a parte social da empresa está muito bem estruturada, se não tem trabalho ilegal, se tem gente trabalhando sem carteira, todas essas coisas. O distribuidor vai falar qual é o preço? E acabou, né? É produto bom, qualidade. Então, quando a gente criou o mercado, o nosso portfólio, a gente foi para países e para consumidores e distribuidores que entendessem o impacto, né? Então, basicamente, a gente acessou a América do Norte, incluindo o Canadá, né? Estados Unidos, Canadá e Europa. E a gente acessou também a Ásia, porque a Ásia não liga muito para impacto, mas liga para funcionalidade e qualidade. E isso nós temos, né? Dentro de um preço, eles pagam mais por isso. Então, enquanto o europeu paga pela rastreabilidade, pela originação, pela qualidade, mais originação é importante, o asiático não, ele quer saber se o produto é bom e se o produto e se a empresa é séria. Então, a gente acaba indo para os mercados que a gente acaba tendo mais fit. E o mercado brasileiro é um mercado hoje muito desregulamentado, né? Então, praticamente temos 2 empresas que compram da gente no Brasil, né? Agora, com a fábrica, a gente tem planejado, sim, abrir distribuição para o Brasil, né? Mas isso ainda a gente está trabalhando, inclusive via e-commerce. É importante, pessoal da turma e ex-alunos, né, a gente fazer um link com a aula do professor Márcio Waked, né, sobre comércio justo, né, que ele sinalizou muito bem, né, que esse comércio é muito mais voltado realmente, né, para o exterior, para a Europa, que lá tem lojas específicas, né, para isso, do que, infelizmente, aqui internamente, né? Paula, quer fazer sua pergunta? Sim, olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Muito obrigada pela disponibilidade, por compartilhar com a gente sobre a 100% Amazônia. É extremamente inspirador. Eu sou designer de moda e estou começando agora a minha marca de fortes valores sustentáveis e responsabilidade socioambiental. E tive, né, uma reunião com o professor Marcelo e debatendo sobre esse tema. Estou agora trabalhando para colocar esse avião no ar, né? Por enquanto estou fazendo voo solo, eu empreendedora no meu quartinho, modelista, fazendo tudo muito sozinha. Mas desde sempre eu tenho como objetivo criar a base, né, da marca para que ela já nasça o mais sustentável, o mais ética possível, né? Então, eu já entrei nesse curso, né, com o intuito de angariar, me munir de informação e conhecimento com o objetivo de alcançar o selo B. Então, é muito bacana para mim ter aqui, né, os multiplicadores B e ouvir mais dessa trajetória. Já comecei o meu processo ali de avaliação de impacto, por enquanto tem 51 pontos, ainda vou, né, me debruçar e como é que fala? Garimpar mais pontos, né? Mas ainda demanda um pouquinho mais de conhecimento. Enfim, é tanta informação que dá até um pouquinho de confusão aqui. O que eu priorizo, né, de pergunta? Mas o ano passado eu tive a oportunidade de ir na Amazônia, visitar como turista, e realmente inspirador, assim, tanto que a gente vê como o Brasil é lindo, e eu, como designer, tive a oportunidade de visitar uma população ribeirinha que eles têm esse trabalho com látex, não sei se vai dar para ver aqui, então látex da Amazônia, e eles me deram essas amostrinhas, né, e me mostraram todo o processo de produção, meu olho brilhou como designer, esse aqui em específico, que é aplicado em trama de algodão, parece um couro, gente, é muito lindo o trabalho. Mas existem vários fatores dificultadores, né? O transporte, o acesso, tem muitos lugares que só dá para acessar de barco, demora horas ou dias para acessar. Existe
algumas carências, né, de energia, de acesso à internet. Enfim, então, assim, eu hoje, na minha, né, porção, assim, no meu tamanho, sendo pequenininha, eu empreendedora, ainda não tenho capacidade, condições de colaborar nesse sentido, no Rio de Janeiro, falo do Rio de Janeiro. Então, mas é um objetivo, assim, é um sonho meu poder colaborar com empresas atuando na Amazônia, no Brasil inteiro, com essa perspectiva de impacto, né? Desculpa me alongar aqui, mas eu gostaria, tem várias perguntas, mas gostaria de começar perguntando assim, no seu trabalho até hoje, na Amazônia, trabalhando com a população local, qual tem sido o maior desafio, qual é a maior dificuldade? Porque eu, quando fui lá, eu vi tantas que parece tão difícil de organizar o ambiente para poder fazer as coisas funcionarem. Exato. Olha, parabéns aí. É uma ousadia. A indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo, não por causa do têxtil, mas por causa do nosso consumo, né? O consumo, por exemplo, do americano médio, consumo per capita são 56 peças por ano, só para vocês terem uma ideia, né? Então, e cada vez mais essa moda é descartável, né? Então, é uma ousadia, né? A gente buscar, dentro dessa indústria, trabalhar lixo zero, uma economia circular. Existe uma marca dentro do Sistema B que chama Flávia Aranha, não sei se você conhece a Flávia Aranha. Sim. É muito bacana, né? Se você tem essa necessidade, e que eu acho super legal, por que você não conversa com a Flávia e tenta trocar algumas ideias, pede para ela uma ajuda, porque a maior parte das empresas do Sistema B gente, é mais do que uma certificação, é um movimento, tá? As pessoas são assim porque elas acreditam no mundo diferente, né? E a gente é muito aberto para colaborar. Hoje mesmo apareceu dentro da feira, a gente tem um stand e apareceu um distribuidor que trabalhava com produtos e ele era B. Quando ele viu meu B, ele falou, não, eu preciso sentar aqui, o que eu posso fazer por você? Olha que legal, gente, você vai num lugar e alguém senta e fala, eu quero te ajudar, né? Muito diferente, né? Então, a gente tem essa pegada, né? Então, te digo isso. Gente, quando a gente fala em dificuldades, a gente tem que fazer por partes, né? Porque realmente nós estamos falando numa cultura muito diferente, a gente está falando num tempo da floresta, ali é o tempo diferente, mesmo o tempo da urbe, né? de Belém, ele é diferente, a gente tem chuva todo dia, né? E às vezes a gente tem chuva o dia todo. Então, o que a gente procura fazer é sempre fazer uma avaliação do potencial, né? Começa, muito na base do planejamento, Paula, é o que a gente faz. Existem cooperativas que dão muito certo, né? Ou associações, não precisa ser uma cooperativa, porque o próprio criação de uma cooperativa ela é muito complicado, né? E você está falando de pessoas que têm baixa educação, principalmente educação para o empreendedorismo, que o brasileiro, de maneira geral, tem hoje. Existem ONGs, né? Quando você fala a Endeavor, eu acho que é uma ONG também super bacana, porque eles têm bancos de dados para empreendedores. A gente já fez parte de um projeto da Endeavor também, que chamava Visão de Futuro. Então, a gente vai buscando informações e vai buscando, acima de tudo, parceiros, né? Eu acho que a estratégia que nós montamos para que uma empresa que começou com 2 meninas consiga chegar em espaços como na Amazônia Lábrea, não sei se vocês conhecem, a Apuína Transamazônica, a gente trabalhar com parceiros que têm essa capilaridade. Então, para a gente foi ter o relacionamento com as ONGs, né? Enquanto existe um mundo que reclama das ONGs, falam que as ONGs não fazem nada, né? E caem do outro lado, que falam que as ONGs ganham dinheiro do governo, e as ONGs falam que o empreendedor ele só quer saber também de ter essas práticas colonialistas, a gente acha exatamente o contrário, né? A gente acha que a ONG precisa conhecer empresas que tenham o mesmo objetivo que elas têm. Só que a gente tem uma prática onde nós não recebemos dinheiro.
a medida do sucesso de uma empresa é a performance dela, é o lucro que ela tem, né? Só que dentro de uma outra realidade de negócio, né? Então, para a gente, transporte não é uma dificuldade, tá? A gente já incorpora esses valores nos preços. Então, tudo é muito bem conversado antes. Eu acho que a parte mais difícil que a gente tem é quando a gente requer um determinado tipo de qualidade e as pessoas não conseguem entender o que é esta qualidade. Então, a maior dificuldade é a cultura, né? É a gente entender que a gente fala português no Brasil, mas a gente não se entende, né? E isso não é só para a Amazônia, né? Eu posso ir para o Nordeste e ter o mesmo problema. Então, a gente está acostumada, como o nosso português, existe uma língua falada, uma comunicação oral, né, falada, e existe uma comunicação não falada. Quando, por exemplo, na Amazônia, a gente fala assim, isso é para a semana. É muito comum uma fala dessa, não, é para a semana. Você fala, como assim? Que semana? Semana que vem? Tá, mas que dia? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Então, são comunicações típicas aqui que não são claras, né? Então, isso eu fui percebendo cada vez mais com o tempo, é que o nosso tipo de conversa, o tipo de comunicação, e a gente acaba fazendo o que a gente chama de comunicação de terceira via, que a gente fala e depois a gente pede para eles repetirem o que a gente falou. Costuma dar certo. O Leandro está de mão levantada. Isso, é o Leandro. Estou na fila ou posso falar? Eu acho que pode falar. Então, eu queria aproveitar esse gancho, né, que vocês estão da pergunta da Paula e da sua belíssima explanação, porque realmente, assim, acho que eu não conheço a Amazônia, tenho uma vontade incrível de ir, mas acho que isso é uma questão, acho que meio que continental, no caso do Brasil, é uma questão brasileira. Sim. É muita informalidade para se lidar, especialmente num lugar que eu imagino que seja a Amazônia, onde todo mundo que vai ou olha para a Amazônia pensa de alguma forma em como explorar ela. Então, assim, como é que você consegue costurar essas informalidades para trazer num ambiente formal como o seu, especialmente que se trata com países que exigem essa formalidade? Então, como você constrói essa comunicação, esses acordos e fazer o teu processo ser mais formal do que a região acho que deve oferecer? Tomando muito café. Tomando muito café. Café é um elemento de conexão muito grande na Amazônia. Eu tomo qualquer tipo de café que me derem, né? Você tem que sentar e conversar. Você senta, já comi também, não sei se alguém já comeu maniçoba, eu já comi maniçoba verde também, estava maravilhosa, né? Então, a gente chegar de coração aberto, não chegar, o que eles derem para você comer, você come. Você precisa, vamos falar em PNL? Alguém já ouviu falar em programação neurolinguística? É você ir de coração aberto e estar pronta para se conectar com as pessoas, né? Então, primeiro as pessoas têm que eu não gosto muito de falar essa palavra, mas é isso, as pessoas têm que gostar de você. Elas têm que criar uma confiança naquilo que você faz. E a confiança, de maneira geral, ela vai chegar e ela vai se consolidar quando dá problema, né? Então, eu estou exatamente num problema desse agora aqui para resolver uma partida inteira de Guaraná orgânico que está sentada lá no Alto Urupadi. Então, as pessoas me ligam, Fernanda, por favor, me ajuda com isso, com aquilo. Esse é o momento da virada, onde a gente não é só um comprador, né? Alguém pergunta como é que a gente faz esses elos da cadeia produtiva. Gente, antes de mais nada, a gente tem que ser aceita pela comunidade, porque a experiência de muitas dessas comunidades não é boa com empresas, porque a empresa promete Deus e o mundo, e na hora do vamos ver, eles puxam o freio, falam que não vai comprar porque teve problema. Eu comprei o ano passado 14 toneladas de Guaraná orgânico, não porque eu tinha venda, mas porque
os clientes, os fornecedores, eles precisavam vender, gente. Então, a gente acaba sendo, né, para finalizar minha fala, a gente é esse colchão, a gente consegue falar com o início da cadeia produtiva, a gente tem uma fala específica e não sou eu que faço isso, né? Eu sou uma das pessoas, mas a gente tem uma equipe aqui e a maior parte dessas pessoas também é ribeirinho, também é de população tradicional. A 100% Amazônia, gente, é uma das maiores escolas de negócios da Amazônia. Isso é a verdade. Quem trabalhou dentro da 100% Amazônia, a gente já tem 12 anos, já passaram mais de 60 pessoas ali dentro, né? Das que entraram e saíram, fora as que estão. Tiveram essas vidas transformadas, porque elas entenderam o que é você conectar a Amazônia com o resto do mundo. E a gente, no meio, a gente resolve essa demanda. Quando eu tenho um cliente na Europa que fala assim, eu quero comprar essa carga, mas se der algum problema, eu vou devolver a carga, a cooperativa nenhuma vai querer vender para eles. Mas quando entra 100% Amazônia e fala, não, eu vou fazer a validação, eu vou querer e eu coloco assim, e a gente bota essa margem tal, aí a gente consegue fazer os negócios acontecerem. Então, é confiança a palavra. É você criar... E confiança existe... Deixa eu ver se eu lembro. Confiança... Existe uma equação para confiança, né? Que é conhecimento ligada à intimidade, tá? Conhecimento mais intimidade, dividido pelo egoísmo. Essa é a equação da confiança. Quando você equaliza todos esses, né? Mais, e a intimidade que eu falo, gente, é o conhecimento de com quem você está falando, a intimidade é como você chega, né? E o egoísmo isso é só para mim ou isso é para nós? Quanto mais egoísmo, menor a confiança. Tá? Então, acho que é bem importante aí essa equação, guardem aí, né? Porque isso ajuda a resolver muito problema. Tem alguém que fez um monte de perguntas aqui sobre elos da cadeia produtiva. Camila, queria saber sua resposta, sua pergunta foi respondida aqui, dá um ok aí, senão a gente passa para a próxima, não estou te vendo. Vamos continuar então. Qual pergunta que você viu, Fernanda? Fernanda, minha pergunta é sobre os elos da cadeia produtiva anteriores à fábrica. Vocês apenas compram toda a matéria-prima, produção direto das comunidades? A nossa ideia sempre é que a comunidade consiga fazer mais produções. Exemplo, dá um exemplo da cadeia do Murumuru. Quem conhece Murumuru aí? Tem alguém que conhece? Tá. Murumuru é uma palmeira que tem uma semente muito rica em óleos, são sementes oleaginosas, que a gente prensa, né? E quem tem cabelo enroladinho, passa manteiga de murumuru, fala, nossa, esse negócio faz milagre, né? Então, murumuru, a própria L'Oréal lançou uma linha inteira à base de murumuru, e murumuru é a estrela da vez aqui na Europa, né? Então, o murumuru, gente, ele tem uma casquinha, tá? Então, é uma noz dentro de uma casca. Então, você chega numa comunidade nova, primeiro você ensina esse pessoal a colher o murumuru, né? A gente ensina eles a colherem quando eles não sabem, e as melhores práticas para guardar essa semente dentro da casca. Para isso, a gente paga um preço. O ideal é que eles já tirem da casca, porque aí a gente já tem um preço maior. Depois disso, qual é o próximo processo? É eles terem uma prensa e eles prensarem o murumuru, porque aí eu já recebo o produto já prensado. Aí o que a gente faz dentro da fábrica? A gente faz um processo de filtragem, de finalização, de diminuição de pH, de diminuição principalmente do que a gente chama de peróxido e acidez, para a gente poder vender. Porque quando a gente começa a trabalhar esses processos mais técnicos, a turma do mato já não tem como. Mas até a parte de prensagem, eles até conseguem fazer. A questão é que eles precisam se organizar para isso. O processo de prensagem precisa ter uma seleção. O processo também
existe uma gestão fabril ali. Algumas empresas, né, algumas cooperativas, elas querem fazer isso, outras não. Então, a gente precisa entender quem quer fazer e quem não quer. Tem gente que quer continuar só vendendo muro-muro e acha ótimo, né? Agora, tem gente que quer fazer mais. Mas, quando faz mais, existe uma curva de aprendizado, né? Então, o nosso projeto, a fábrica, ela existe justamente para resolver problema de qualidade quando a gente manda para o exterior. Porque muito do que se compra de produtos semi-elaborados direto da floresta, a qualidade é muito, muito diferenciada, né? E a gente chega a receber demandas, por exemplo, de produtos de açaí, que chega a cor do Pantone que eles querem de açaí. Então, gente, para quem conhece açaí, que sabe que é um produto de origem silvestre, né, extrativista, onde você tem uma mudança muito grande de cor, isso para dentro de uma cooperativa é impossível, eles nunca vão entender. Então, a gente, mais do que um intermediário nesse sentido, a gente é um facilitador, a gente facilita esse comércio. Gente, estamos chegando ao final, hein? Já nos finalmente. Vamos lá. Mônica, que está com a mão levantada, não falou. As outras perguntas, pessoal, a gente pode responder depois, tá? O chat fica salvo aqui, que a gente vai responder todo mundo, tá bom? E os contatos do curso também a gente já colocou e a gente mantém essa conversa aí depois. Mônica que está com a mãozinha levantada, quer falar ou não? Então, eu vou ler uma pergunta aqui. Muito tem se falado sobre a importância de encurtar os circuitos na economia como caminho para a sustentabilidade do planeta. A questão dos combustíveis fósseis, por exemplo, essencial para o transporte de mercadorias a longas distâncias, é uma problemática já considerada numa situação alarmante. Eu queria saber como a empresa tem pensado sobre isso, uma vez que é uma empresa essencialmente exportadora. Aí já foge, né, a questão só amazônica, é global. A gente está, exato, a gente obviamente está de olho nisso, né? Mas existem iniciativas, por exemplo, existe um projeto, existe um navio que chega uma vez por ano aqui, que é o Três Hombres, que vem da Holanda, que é um veleiro, né? Então, é um navio de carga, que é um veleiro, que a gente poderia colocar os materiais lá. O problema é que o veleiro só leva 30 toneladas, né? E aí, eu não consigo colocar material lá, principalmente quando a gente está mandando containers congelados. Então, existe, essa tua pergunta é uma pergunta para a indústria de transportes, né? A gente é utilizadora dessa indústria. Então, eu ainda, obviamente, eu não tenho alternativa a não ser usar eles. Agora, existe o processo de compensação. Isso a gente pode fazer. Então, se eu sei, se vocês conhecem o crédito de carbono, existem empresas hoje que aquilo que elas não conseguem evitar, elas mitigam. Então, elas tiram de um lado, né? Elas usam daqui e elas vão compensar em outras áreas, tá? Então, você fazer mitigação via compra de crédito de carbono é uma possibilidade. Agora, falamos em crédito de carbono, a gente vai para outra aula livre, porque é uma problemática, porque senão todo mundo vai mitigar e ninguém muda de estilo de vida. Então, o maior problema, 2 problemas que nós temos o maior problema, inclusive quem falou foi o Pullman, CEO da Unilever, ele falou que o maior problema do mundo de hoje nós temos uma crise de ganância. Ninguém quer mudar nada e sempre espera que o outro mude, né? Esse é um problema. E tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Se nós temos outras possibilidades de trabalho, por exemplo, o locavorismo, que é o uso de você comer produtos só locais, aí você tem menos transporte. É uma maneira? Claro que é. Né? Mas isso, dentro do nosso sistema, difícil de acontecer. Gente, tem mais gente com mãozinha levantada, muitas perguntas, mas a gente precisa
fechar aqui, né, por causa do tempo. A Fernanda, ela é uma pessoa com conhecimento incrível, né? Tem muito a contribuir para com a gente, com todos os negócios, né? Para o curso, e ela se colocou muito aberta, né? Para que todo mundo entre em contato com ela. O LinkedIn dela, ela colocou à disposição, tá? Então, vamos aproveitar, né? E a gente continua esse papo, né? Essa troca de conhecimentos, porque tem muita gente aí super antenada também participando. A gente continua nas nossas redes, né? Coloquem os contatos aí. Fernanda? Bom, eu queria agradecer, né? Estou bem feliz, assim, poder estar aqui com vocês. Dentro do Sistema B, a gente tem uma coisa muito bacana que a gente faz, que é multiplicador, já deve ter visto. Toda vez que a gente entra numa reunião com mais pessoas, a gente faz o check-in, né? Nós não fizemos o check-in hoje. O que é o check-in? O check-in, você entra falando como é que você está se sentindo e o que você espera, né? Então, eu vou fazer o meu check-out, porque eu não fiz o check-in, mas eu vou fazer o meu check-out. Eu estou muito feliz de ter participado, né? Eu acho que o que nós estamos falando aqui é extremamente atual, né? E não é só atual, é o futuro, gente. Então, para quem está já de olhos abertos, quem já está olhando e está buscando um futuro onde a gente pode trabalhar resolvendo problemas que nós mesmos criamos, né? É um momento muito propício. Então, quanto mais vocês conhecerem, mais vocês ouvirem iniciativas, porque, gente, isso tudo é muito novo. Então, todo mundo dentro dessa área está aprendendo. É uma curva de aprendizado enorme. Quanto mais a gente trocar, quanto mais a gente se conectar com pessoas, e eu falo em todas as possíveis iniciativas, melhor é para cada um de nós, tá? Tanto para mim e principalmente para vocês aí que já estão trilhando, que estão num caminho ainda inicial, né? Então, obrigada, estou feliz. São 1h30 da manhã aqui, né? Mas eu vou dormir, então meu check-out eu vou dormir feliz, porque eu acho que eu pude contribuir um pouquinho mais para o conhecimento de vocês. Nós agradecemos demais. Mandei também o Instagram da 100% e o da Casa Amazônia, né? Quem tem interesse em conhecer um pouco do nosso trabalho pode entrar lá. Desculpa obrigada. A hora, super obrigada, realmente está contribuindo muito com todos nós, tá? A gente vai fechar, gente, boa noite, continuamos aí, coloquei os links das nossas redes do curso, super obrigada a todo mundo que participou, e a gente continua, tá, se falando.